Epícteto foi um filósofo grego adepto ao estoicismo que viveu a maior parte de sua vida como escravo. Embora suas obras sejam menos conhecidas hoje em função do declínio do ensino da cultura clássica, Epícteto teve enorme influência sobre as ideias dos principais pensadores durante quase 2000 anos. Bem-vindo ao canal Mente Motivacional. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Obrigado. As melhores frases de Epícteto. A única coisa sobre a qual você tem controle é a sua mente, e isso lhe garante poder suficiente, porque a sua mente é a origem de todas as suas escolhas, ações e percepções. Não procure fazer com que as coisas aconteçam exatamente como você deseja. Deseje que tudo aconteça da forma como acontecerá e sua vida fluirá bem. Você pode até amarrar minha perna, mas nem mesmo Zeus poderá romper minha liberdade de escolha. Só a educação liberta. O homem sábio é aquele que não se entristece com as coisas que não tem, mas rejubila com as que tem. O desejo e a felicidade não podem viver juntos. Queres deixar de pertencer ao número dos escravos? Rompe tuas correntes e elimina de ti todo temor e todo despeito. Bem como há uma arte de bem falar, existe uma arte de bem escutar. Os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Os mais severos e frequentes males são aqueles que a imaginação nos faz alimentar. Primeiro, aprenda o significado do que você diz e então fale. Não se chega a ser campeão sem suar. Sucesso é encontrar aquilo que se tenciona ser e depois fazer o que é necessário para isso. O progresso moral não é um privilégio natural das elites, nem é adquirido por acaso ou por sorte, mas através do trabalho de si mesmo, diariamente. Não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você. Caso contrário, nunca a encontrará. Qualquer lugar onde alguém está contra a sua vontade é para este alguém uma prisão. A alma reluta em ser privada da verdade. A prudência é o mais valioso de todos os bens. Na prosperidade é muito fácil encontrar amigos, na adversidade não há nada mais difícil. O que importa não é o que acontece, mas como você reage. Acusar os outros pelos próprios infortúnios é um sinal de falta de educação. Acusar-se a si mesmo mostra que a educação começou. Não acusar nem a si mesmo, nem aos outros, mostra que a educação está completa. Nenhum homem que não domine a si mesmo é livre. Se dizem mal de ti com fundamento, corrige-se. Caso contrário, ria. Procura limpar a vasilha antes de lançar nela seja o que for. Quer dizer, antes de pregar a virtude, reforma os teus costumes. O que você ganharia em injuriar uma pedra que é incapaz de te ouvir? Pois bem, imita a pedra e não ouças as injúrias que te dirigem teus inimigos. Não te digas filósofo nunca, nem fales em máximas na presença de ignorantes, mas haja de acordo com essas máximas. Assim, num banquete, não ensines como é preciso comer, mas coma de maneira correta. Se alguém bebe muito vinho, não deverás dizer, é um erro. Melhor será que digas, bebeu muito vinho. Antes de teres conhecido a razão que levou alguém a agir daquele modo, como podes tu saber se alguém agiu bem ou mal? E só deste jeito não correrá o risco de fazer falsos julgamentos. A pessoa sábia é aquela que não se entristece com as coisas que não tem, mas rejubila com as que tem. Sinais daquele que evolui. Não insulta ninguém, não louva ninguém, não se queixa de ninguém, não acusa ninguém, nada diz de si próprio como coisa importante e nunca afirma saber o que quer que seja. Quando embaraçado e contrariado, só a si próprio se responsabiliza. As ovelhas não vão mostrar aos pastores o que comeram. Pelo contrário, depois de bem digerido o pasto, dão-lhes lã e leite. Do mesmo modo, não deves desperdiçar entre ignorantes belas máximas, procura digeri-las e mostra-las por meio dos teus atos. Face a qualquer ação, pondera os antecedentes e as consequências, e só depois, mas só depois, começa a executá-la.
Caso não procedas assim, grande será o teu ânimo no começo, dado que não cuidaste das dificuldades que a seguir se apresentam. Tempo depois, quando essas dificuldades, uma a uma, se apresentarem, abandonarás a tua tarefa de maneira vergonhosa. Nada de grande se cria de repente. Se não tens vontade de ser frustrado jamais em teus desejos, não desejes senão aquilo que depende de ti. Se o problema possui solução, não devemos nos preocupar com ele. E se não possui solução, de nada adianta nos preocuparmos. Bem como há uma arte de bem falar, existe uma arte de bem escutar. O homem sábio não deve abster-se de participar no governo do Estado, pois é um delito renunciar a ser útil aos necessitados e uma covardia ceder o passo aos indignos. São as dificuldades que mostram as pessoas. Se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor não dizer nada. As pessoas são movidas e perturbadas não pelas coisas, mas pelas opiniões que elas têm delas. Os mais severos e frequentes males são aqueles que a imaginação nos faz alimentar. Qual é a primeira coisa que deve fazer quem começa a filosofar? Rejeitar a presunção de saber. De fato, não é possível começar a aprender aquilo que se presume saber. O excesso de cólera engendra a loucura. O infortúnio põe à prova os amigos e descobre os inimigos. Quando você decidiu que uma coisa tem que ser feita e a está fazendo, nunca evite de ser visto fazendo-a, mesmo que uma multidão possa provavelmente julgá-la inapropriada. Pois se você não está agindo corretamente, evite o ato em si. Se estiver agindo corretamente, no entanto, por que temer a censura errada? Um adulador parece-se com um amigo, como um lobo se parece com um cão. Cuida, pois, em não admitir inadvertidamente na tua casa lobos famintos em vez de cães de guarda. Não te alongues a contar as tuas façanhas, nem os perigos que terás passado. Não podes querer que os outros tenham tanto prazer em escutar-te como tu em contá-los. Numa palavra, desafia-se a si próprio como se fora um inimigo de quem temesse várias armadilhas. Os prazeres raros são os que mais nos deleitam. Não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você, caso contrário nunca a encontrará. Qualquer lugar onde alguém está contra a sua vontade é, para este alguém, uma prisão. Não há que ter medo da pobreza, nem do desterro, nem do cárcere, nem da morte. Do que há que ter medo é do próprio medo. O homem sábio é aquele que não se entristece com as coisas que não tem, mas se rejubila com as que tem. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você, caso contrário nunca a encontrará. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Só depois de lidar com essa questão fundamental e aprender a distinguir entre o que você pode e o que não pode controlar, é que a tranquilidade interna e a eficácia externa se tornam possíveis. Só há um caminho para a felicidade, que isso esteja presente no teu espírito desde a aurora, dia e noite. É renunciar às coisas que não dependem da nossa vontade. O caminho para a felicidade é parar de preocupar-se com o que está além do nosso poder. Dedique ao menos metade de suas energias a livrar-se de desejos ocos e muito breve verá que, ao fazê-lo, há de receber maior realização e mais felicidade. Zele por este momento. Mergulhe em suas particularidades. Seja sensível a que você é, ao seu desafio, à sua realidade. Livre-se dos subterfúgios. Pare de criar problemas desnecessários para si mesmo. Este é o tempo de realmente viver, de se entregar por completo à situação em que você está agora. Primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que tem a fazer. Quando você se ofender com as faltas de alguém, vire-se e estude os seus próprios defeitos. Cuidando deles, você esquecerá a sua raiva e aprenderá a viver sensatamente. Queria ser livre. Para essa liberdade só há um caminho, o desprezo das coisas que não dependem de nós.
O progresso moral não é um privilégio natural das elites, nem é adquirido por acaso ou por sorte, mas através do trabalho de si mesmo, diariamente. Qualquer lugar onde alguém está contra a sua vontade é para este alguém uma prisão. As pessoas ficam perturbadas, não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. Não devemos acreditar na maioria que diz que apenas as pessoas livres podem ser educadas, mas sim acreditar nos filósofos que dizem que só as pessoas educadas são livres. Não te alongues a contar as tuas façanhas, nem os perigos que terás passado. Não podes querer que os outros tenham tanto prazer em escutar-te como tu em contá-los. O nosso bem, tal como o nosso mal, não existem senão na nossa vontade. Não desanimes. Imita os mestres de exercícios que, quando um aluno cai, mandam que se levante e lute novamente. Não tente fazer com que os fatos aconteçam como você quer, mas deseje que aconteçam como eles acontecem, e você se sairá bem. Conserva bem o que é teu e não invejes ninguém. Serás assim feliz.